O que o controlador precisa fazer para poder tratar desses dados pessoais? Boa pergunta e muito importante também. Tá? O controlador, em primeiro lugar, a gente tem que conceituar quem é o controlador. Perfeito. Né? Então, por isso, como eu disse, a lei ela se preocupa em dar conceitos, né? Muitos conceitos esmiuçando quem é quem, quais são os princípios, o que é informação, o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, etc. Uma das questões sobre as quais a lei se debruça são os conceitos das pessoas que lidam com esses dados. Então, nós temos o conceito do controlador, que é a pessoa que toma as decisões sobre o que vai ser feito com aqueles dados. Então, é a pessoa que tem essa função de decisão. O operador é a pessoa que vai, de fato, botar a mão na massa. Fazer ação. Vai mexer naqueles dados, vai trabalhar com aqueles dados. Tá? Nós temos também a figura muito importante do titular, que é a pessoa sobre a qual dizem respeito aqueles dados. Então, o titular é a pessoa, essa sim, que tem a legitimidade para questionar o controlador sobre quais dados estão sendo processados, sobre para que vão ser usados aqueles dados e até mesmo para que pare de ser usado aqueles dados. Ou que eles sejam, por exemplo, anonimizados. Nós vamos ver isso mais adiante, eu acredito. Né? Mas então o controlador é a pessoa que vai determinar como aquele dado vai ser trabalhado. Deixa eu lhe perguntar, qual era a pergunta mesmo sobre o controlador? O que o controlador precisa fazer para poder tratar os dados pessoais? Perfeito. O controlador ele tem que se cercar de algumas preocupações. Então, o controlador é quem é? É a empresa, né? A empresa ou a pessoa física que está atuando profissionalmente. Colocar aquela informação. Exatamente. Então, o controlador ele precisa ter a autorização, o consentimento para utilizar aqueles dados. Quando ele for coletar esse consentimento, é muito importante, ele tem que estar de forma destacada, tá? No termo ou no formulário. Porque, lembrando, nós não precisamos estar necessariamente falando, a gente pensa sempre em tecnologia quando a gente fala nessa lei, mas a gente está pensando de uma maneira geral de dados. Então, quando a gente vai coletar, seja num formulário, seja num contrato, num aditamento contratual, que está muito na moda agora, né? As empresas aditando seus contratos com fornecedores, com empregados, etc. Para adequar a legislação. Né? Para se adequar à legislação, isso é uma coisa, é um fenômeno que veio com a LGPD, né? Nós temos que nos adequar. Como é que nós nos adequamos? Muitas vezes fazendo aditamentos contratuais com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos empregados, né? Os clientes. Com clientes, etc. Então, esse consentimento ele tem que estar em destaque, ele tem que trazer as informações. Né? Para que vão ser usados esses dados? Essa é uma questão que está muito... A lei ela reitera muitas vezes ao longo do seu texto a questão da finalidade. Eu acho que assim, esse é o principal princípio que a gente tem que estar atento quando a gente for pensar as nossas políticas de lidar com dados, de tratar dados. Né? Qual a finalidade? Eu preciso desse dado? Né? A gente não pode guardar ou trabalhar dados dos quais a gente não precise. Tem que estar relacionado com a atividade fim. Né? Então tem inclusive esse outro princípio também, textualmente, está expresso na lei, o princípio da adequação. Então, eu tenho que ter uma finalidade para aquele dado e aquele dado tem que estar adequado ao que vai ser utilizado. Então, quando nós vamos fazer esse termo de consentimento, temos que dizer, ó, nós vamos usar tais dados com essa finalidade, vai ser compartilhado com essas empresas, com essa finalidade, tá? O controlador é o fulano, nós temos que passar essas informações e pegar esse consentimento. Importante, o consentimento ele tem que ser inequívoco. Então, nós não podemos fazer um consentimento seguinte, eu vou mandar um e-mail, se você não responder, eu vou estar concluindo que você concordou. Tá? Então, não pode ser assim. Tem que aceitar, tem que aceitar. Eu aceito. Tem que ser em destaque e tem que ser inequívoco. E nós temos, desculpe, João, e nós temos que guardar essa documentação.